Qual o significado de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, onde diz: pois também é necessário que haja heresia entre vós, para que os aprovados se manifestem entre vós. Os versículos 17 a 19 de 1 Coríntios 11 estão preocupados com divisões e heresias na Assembleia de Corinto. As palavras eu não te louvo, versículo 17, estão em contraste marcantes com as do versículo 2, eu vos louvo. As reuniões do povo do Senhor devem ser sempre para o benefício de todos os crentes, mas em Corinto, em vez de suas reuniões serem para a glória de Deus e a edificação mútua dos santos, para melhor, como temos no versículo 17, eles estavam realmente desonrando o Senhor e prejudicando a si mesmos, expressões nas palavras para pior, no mesmo versículo 17 deste capítulo 11 de 1 Coríntios. A frase, primeiro de tudo, versículo 18, indica o que era mais importante na mente de Paulo. Não havia unidade quando os coríntios se reuniam. De fato, Paulo ouvira dizer que havia divisões ou facções entre eles. Havia panelinhas ou partidos baseados em distinções raciais e sociais. Paulo estava preparado para aceitar esses relatos como sendo até certo ponto verdadeiros. Em parte creio nisso, ele disse, versículo 18. Embora, como sempre, tudo o que se ouve não pode necessariamente ser tomado pelo seu valor nominal. Relatos de tais problemas tendem a se tornar exagerados. Ele então acrescenta, deve haver também heresias entre vós. Versículo 19. A palavra heresias, que no grego seria pronunciado mais ou menos assim, aeresis, implica uma escolha ou uma opção, de modo que se divisões chama a atenção para as brechas entre eles, então heresias indica sua escolha obstinada de que assim deveria ser. A palavra que ele usa aqui, deve, não implica que fosse uma necessidade moral, mas sim que, devido às condições carnais da Assembleia, era inevitável que surgissem facções. A palavra grega aireses é frequentemente traduzido por seita, especialmente no livro de Atos. Uma seita é uma divisão desenvolvida por dar ênfase demasiada a alguma questão doutrinária. O destaque de divisão heresias nas obras da carne, em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 a 21, é sugestivo ou sugestiva disso. Um herege, na linguagem do Novo Testamento, é uma pessoa que se preocupa em reunir adeptos para si e manter alguma linha sectária de verdade. Deus, graciosamente, governa em tais circunstâncias para apresentar e revelar aqueles descritos como aprovados. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19. Os aprovados são, evidentemente, aqueles que resistem a tal ação divisiva. As heresias tornam-se, assim, um teste de fidelidade. Afastamento dos caminhos de Deus sempre se torna um teste de falta de lealdade. Portanto, heresia é aquele que dá ênfase a certas doutrinas da Bíblia, talvez aquilo que ele mais gosta, mas deixa de lado o restante das verdades. E com isto ele faz um partido, porque sempre vai haver pessoas que gostam daquilo que está sendo salientado. Mas esta verdade sendo salientada por si só, em prejuízo de outras verdades, isso se torna um erro, uma heresia, formando um partido, uma seita. E é por isso que hoje existe tantas seitas e heresias espalhadas pelo mundo, e Paulo diz, pode começar dentro de uma assembleia, infelizmente.
Vamos ler uma passagem no livro dos Efésios, capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Acabamos de ler apenas 9 versículos da Palavra de Deus. E nestes 9 versículos, temos uma explicação ampla com todo o detalhe relevante sobre como uma pessoa pode ser salva. Isto, ouvintes, é interessante. Apenas 9 versículos são suficientes para apresentar para um pecador sedento, querendo saber como pode ter a certeza da salvação. Apenas em 9 versículos da Bíblia esclarece muita coisa. Assim nós vemos que Deus não deixou uma salvação complicada para o pecador tropeçar e se frustrar e desanimar-se. Não. Começando, a passagem declara a situação do pecador, estando mortos em ofensas e pecados. Indica que há forças malignas no mundo que tendem a influir o pensamento das pessoas, opera nos filhos da desobediência. E nós reconhecemos que é fato. Muita coisa, até na sua vida, pode atrapalhar o seu empenho de se salvar. Mas aqui vem grande esclarecimento. Fica bem estabelecido. Enfim,
Quem é que precisa ser salvo? Talvez os ouvintes saibam, todos. Mas por quê? Por que todos realmente andam nos desejos da sua carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, são por natureza filhos da ira, como os outros também. O nosso assunto já no terceiro versículo torna-se extremamente solene. Quando esclarece da tendência natural do pecador de aprontar, diz que realmente por natureza são filhos da ira. Nós precisamos fazer uma parada aqui. E o ouvinte, o pecador, tem que abrir o olho. O que significa serem filhos da ira? Simplesmente pecadores sujeitos à ira de Deus. Alguém diga, mas a gente não usa muito essa palavra ira. É o castigo, o furor de Deus. Ou se alguém pensa que pode viver como quer, aprontar, mentir, roubar, cometer a imoralidade, talvez você esteja pensando, mas o que a gente vai fazer? Bom é consultar uma passagem como esta, para se flagrar da seriedade da sua situação. Eu espero que todo ouvinte saiba que eu mesmo não falo como alguém que fosse diferente, nem um pouquinho, nem um pouquinho. Eu me lembro de como eu era, o rapaz que eu era em tempo de novo. E não tenho saudades daquilo. Mas, meus ouvintes, vamos ver o início do versículo 4. Eu realmente tirei uns minutos para comentar na situação do pecador, filhos da ira, sujeitos à ira de Deus. Sujeitos, no caso de morrer, a se erguer os olhos no inferno. Talvez os meus ouvintes estejam dizendo, mas que quadro negativo que o homem aí está apresentando. Mas me acompanhe. O que diz agora no versículo seguinte? Duas palavras no começo. Mas Deus. Mas Deus. Aqui surge algo interessantíssimo. Mas Deus. Ouvintes, duas coisas Deus não quer. Uma, que você vive a sua vida aprontando no seu pecado. Dois, Ele não quer que você se encontre
no tormento eterno. Então, mas Deus, temos algo diferente agora. Temos algo bem interessante agora. O que vamos encontrar nessa passagem? O que esse versículo vai trazer para nós? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Deu para entender alguma coisa? Sim. Pelo seu muito amor com que nos amou. Temos agora o privilégio de apresentar um Deus de amor, de muito amor, um Deus de misericórdia. Mas então você diz, então ele não vai enviar os pecadores para o inferno? Vamos devagar. Será que Deus pode tolerar o pecado e dizer, isso aí não é nada? Tem um cantinho no céu para ti? Um santo Deus podia fazer isto? Olha, ouvintes, ele não seria santo e nem seria o verdadeiro Deus se ele abrisse mão do pecado. Não. Mas o que encontramos aqui? Muito amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pense nisto, ouvintes, seu muito amor com que nos amou. O ouvinte pode dizer, mas então amplie isto aí para nós. Mas a própria passagem amplia. Estando nós, isto é, gente já salva, lendo essa carta, nós ainda mortos em nossas ofensas. Tá entendendo? É gente que não foge da realidade do seu pecado, gente que chegou a simplesmente se convencer e aceitar a seriedade do seu pecado, que até mortos estavam em pecado. Mas como mortos? Mortos para com Deus, distanciadíssimo de Deus. É a situação. Pode haver uma certa religião, mas se o assunto do pecado não é tratado, a situação é esta. Estando ainda mortos em nossas ofensas. Posso fazer um pequeno desafio aos ouvintes? Vamos partir para a realidade. É esta a sua situação neste momento? Morto em suas ofensas? É sério? Mas aqui vemos pessoas que aceitaram isto. É importante quem quer se salvar, é importante que reconheça a sua necessidade, seu perigo, a seriedade. E não é que vai poder se lembrar de pecado após pecado durante a sua vida, mas que reconheça, eu sou um pobre pecador perdido.
Veja o que diz, meus ouvintes. Estando ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ou você diz, eu não entendi. Mas não é tão difícil. Não é tão difícil. O que acontece no momento que um pecador se salva? O que acontece? É complicado a pessoa se salvar? Não mesmo. Não mesmo. Uma vez que reconheça a seriedade da sua situação, a sua inoperância, isto é que não tem condições de salvar-se a si mesmo, não pode apresentar nada a Deus que ajude. Veja aqui. Pessoal, reconhecendo-se mortos em suas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Você diz, eu não entendi nada. Depois diz, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Meus prezados ouvintes, a salvação é de graça. Não custa nada. Mas alguém diz, explica mais. A própria palavra explica. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Como é que você pode ser salvo? Importante é reconhecer a sua necessidade, como essa passagem explica tão bem, em linguagem simples. Importante também que você tenha um sincero desejo de ser salvo. Há pessoas que sabem que precisa ser salvo e até pode saber mais ou menos como se salvar, mas não se salvam. Eu espero que meus ouvintes hoje, pelo menos alguns, reconheçam que precisam ser salvos. Entendem que há salvação. E que têm um desejo de serem salvos. E mais, que têm um desejo de serem salvos já. Hoje de noite. Você pode estar pensando, não, mas mais para frente. A salvação da sua alma é prioridade número 1. Número 1. Não convém viver mais um dia em seus pecados. Independente do perigo, que é sempre presente, de partir para a eternidade inesperadamente e encontrar-se na perdição eterna. Não, o nosso assunto é muito importante. O que nós lemos aqui sobre a salvação é interessantíssimo. Pela graça sois salvos. O salvo daí é unido no momento da sua salvação. Uma união é formada entre o salvo e o ressurrecto Senhor Jesus Cristo no céu. Isto é preciosíssimo. Unido ao Senhor Jesus Cristo. E sabe que tem uma parte do versículo que pode ser um pouco difícil. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Você diz, não, eu estou em casa, eu estou no meu apartamento. Como que pode dizer assim, nos fez assentar nos lugares celestiais? Sabe o que é? A pessoa que recebe ao Senhor Jesus Cristo, a certeza daquela pessoa estar no céu com Cristo é como se já estivesse. Você diz, isso é demais. Pode ser, mas é a verdade. A pessoa que recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador, a sua certeza do céu é como se já estivesse lá. O que diz a mais? O que vai acontecer lá? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. É possível que alguns ouvintes, nesse momento, não vão se interessar muito nisto, mas é um versículo que ajuda qualquer um que quer dar atenção aos detalhes, que leva toda a eternidade para Deus demonstrar para os salvos já no céu as abundantes riquezas da sua graça. Eu sei que eu estou levando o assunto para muito longe, mas o assunto merece que seja comentado essas tremendas realidades. Mas eu vou concluir. Eu vou concluir como essa parte da passagem conclui. Porque pela graça sois salvos. Pela graça, não paga, não é em contrapartida de obras suas ou sacrifícios seus. É de graça. De graça, preço pago pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. Como que eu me salvo? Por meio da fé. Que é isto? É uma confiança total da parte do pecador perdido na pessoa do Senhor Jesus Cristo que por ele morreu. É uma grande realidade isto. E a pessoa recebe o dom de Deus. Imagine. Pense nisto. Imagine. Não vem das obras, diz mais uma vez, para que ninguém se ilude. Não. Ninguém pode dizer, parabéns para mim, eu consegui me salvar. Não. Graças a Deus, na misericórdia de Deus, Ele me salvou. Quando? Na qualidade de pecador perdido, eu o recebi, como aquele que por mim tinha morrido, meu Salvador, todo suficiente. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro